Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica, que também é um conteúdo, que as bancas de concurso gostam de cobrar bastante, tá? Então hoje nós vamos estudar uma parte da hipertensão, especificamente falando hoje sobre o diagnóstico e a classificação da hipertensão, tá bom? Então eu convido você que ainda não é inscrito no canal para você se inscrever, e aí você vai ter acesso às nossas aulas assim que elas forem postadas. E também você pode fazer um comentário, se você está gostando das nossas aulas, o que a gente pode melhorar também aqui nos nossos conteúdos, ok? Se você tem interesse no nosso material, nesse material didático das nossas aulas, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o nosso site, e lá você vai ter acesso e você vai estar visualizando o nosso material digitalizado em PDF, tá bom? Então, vamos lá hoje iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica. Lembrando que nós estamos aqui utilizando para essa aula algumas referências, Nós temos o Caderno de Atenção em Saúde, que é o caderno de 2013, que trata tudo sobre hipertensão arterial sistêmica. A gente utiliza esses cadernos como referência aqui para os concursos de enfermagem. O que é hipertensão arterial sistêmica? Então ele coloca aqui como que trata-se de uma condição multifatorial. A gente vai estar observando que são vários fatores que contribuem aqui para o desenvolvimento da hipertensão. A gente tem fatores que são modificáveis, fatores que não são modificáveis, tá? Fatores, na grande maioria deles, são genéticos, epigenéticos, fatores ambientais que podem influenciar também aqui no desenvolvimento da hipertensão e os fatores sociais, tá? Agora, a hipertensão ela é caracterizada pela elevação persistente, da pressão arterial. Aqui a gente já começa a observar que existe uma persistência desses valores sempre elevados, A gente tem um valor de referência para hipertensão, que é a APA sistólica maior ou igual a 140 e a APA diastólica maior ou igual a 90, em mais de uma verificação, já que a pressão ela vai se manter de forma persistente. Então a gente vai observar também que existem algumas orientações para não realizar diagnóstico aqui de hipertensão quando a pessoa ela está sob um processo de estresse físico e emocional, que por conta desses fatores estressantes, a pressão ela vai se elevar nesse período. Então, o ideal é que ela não esteja passando por essas situações, tá? Mas lembrando que, para se ter o diagnóstico de hipertensão, precisa que se verifique mais de uma vez. Ele coloca ali abaixo, a gente observa que essa medida ela tem que ser feita de maneira correta, com a técnica correta, em duas ocasiões diferentes, na ausência ali do uso de medicamentos antihipertensivos, tá? Então, a característica aqui da hipertensão é que esses valores de pressão arterial, eles vão se manter sempre elevados. A gente tem como referência ali o maior ou igual a 140/90, tá? Mas deve ser realizado com técnica correta, em pelo menos pelo menos em duas ocasiões, tá bom? A hipertensão, ela está associada aqui também a algumas alterações, de alguns órgãos, de algumas funções e de estruturas desses órgãos, que são órgãos-alvos. Quais são esses órgãos-alvos? A gente tem ali o coração, o encéfalo, os rins e os vasos sanguíneos, que são órgãos-alvos que podem, essas estruturas, a função desses órgãos podem ficar comprometida ao longo de anos, uma pessoa mantendo uma pressão arterial elevada, sem controle, sem tratamento. E alterações também metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. A gente pode citar aqui alguns, em relação ao encéfalo, a gente tem o acidente vascular encefálico. Na parte do cardiológica, a gente tem a parte do infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, a disfunção, a insuficiência renal, a própria, os próprios vasos sanguíneos, ao longo dos anos, eles também vão sendo comprometidos, e aqui o risco de ter complicações, aneurismas, Então, isso aí são órgãos que serão afetados diretamente ali por conta da hipertensão arterial sistêmica. Então, como é feito o diagnóstico para a hipertensão? Ela pode ser feita de duas maneiras, que é o próprio caderno e a própria diretriz da hipertensão arterial sistêmica, ela sugere que seja feito um diagnóstico com base nas informações que são feitas no consultório. Então, a gente tem um diagnóstico que é feito da medida da pressão no consultório,
e a outra que é feito na parte residencial. Então, o diagnóstico ele parte desse princípio de verificação de pressão no consultório e uma outra, né, no domicílio. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa medida da pressão arterial que é feita no consultório, que é feita pelo profissional de saúde, pelo profissional de enfermagem, tá bom? Então vamos pontuar aqui alguns itens importantes dessa verificação da PA que é feita no consultório. Então vamos lá, olhando aqui para o slide, a gente tem ali a periodicidade, né, que ele sugere aqui, que é a cada 2 anos, para aqueles adultos que vão apresentar uma pressão arterial menor ou igual a 120/80. Então, qual é a periodicidade da verificação no consultório desses adultos que mantêm uma pressão arterial menor ou igual a 120/80? Então, essa medida ela deve ser feita a cada 2 anos. Anualmente, para aqueles que mantêm a pressão aqui arterial maior que 120/80 e menor que 140/90. A gente viu lá no início, né, na descrição da hipertensão, que o valor, né, que caracteriza a hipertensão aqui é o maior ou igual a 140. Então, se eu tenho um indivíduo, um paciente adulto, que ele mantém esses níveis maiores que 120/80 e abaixo de 140/90, a gente não tem aqui a hipertensão arterial sistêmica, tá? Mas é necessário que se faça, né, pelo menos anualmente, que sugere aqui a Sociedade, né, Brasileira de Hipertensão, sugere que nesses casos, nesses valores de hipertensão, essa medida ela deve ser feita anualmente. Claro que a gente vai avaliar aqui se existem outros fatores de risco associado, né, a esse diagnóstico, tá bom? A medida ela pode ser feita, né, com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos ou automáticos, tá? E a pressão arterial, ela deve ser inicialmente medida nos 2 braços, idealmente estabelecida por medição simultânea. Então, olha só, se eu não tenho o histórico ainda dessa pessoa, né, na unidade, no serviço, eu preciso conhecer o histórico dessa pessoa. Então, para a gente ter ideia de qual lado que vai ser feito as próximas medidas da pressão arterial, como eu não tenho esse histórico do paciente, a orientação é o quê? Fazer essa medição em ambos os lados do braço, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Porque mais aqui adiante, no slide que vocês estão observando, a gente vai manter, né, as próximas verificações do lado que obtiver o maior valor da pressão arterial, tá? Então, por isso, inicialmente, quando eu não tenho histórico ainda de verificação de pressão dessa pessoa, a gente vai verificar o quê? Em ambos os lados do braço. Então, se houver uma diferença maior que 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial entre os braços, aí eu preciso ficar em alerta aqui nessa situação, porque existe aqui um aumento de um risco cardiovascular, o qual pode estar relacionado com a doença vascular, a ateromatose, tá? Então, como a gente vai verificar essa PA, essa pressão arterial em ambos os braços, se a gente observar que existe ali uma diferença maior que 15 milímetros de mercúrio, é importante a gente atentar, né, para um risco aqui cardiovascular, tá? Então, essas são algumas orientações para a medida que vai ser feita no consultório pelo profissional de saúde, tá bom? Então, como vocês estão observando agora, a gente tem aqui a classificação da pressão arterial, segundo a 8ª diretriz, né, de hipertensão arterial sistêmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia do ano de 2020. Eu trouxe também para vocês a classificação, né, do caderno de atenção à saúde, que é o caderno 37, para a gente fazer aqui uma comparação, tá? Então, é importante a gente atentar na hora da prova, no enunciado da questão, se ele está pedindo aqui essa classificação do caderno de atenção à saúde, do caderno 37, ou se é da diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica, tá bom? Então, vamos comparar aqui essa classificação, porque houve uma mudança na terminologia. Como a gente pode observar, a gente tem aqui a classificação, né, da 8ª diretriz, onde nós temos pressão arterial aqui, né, para todas as pessoas que fizeram medida no consultório a partir de 18 anos, tá? Então, atenção para essa faixa etária, que é importante, que essa classificação aqui, ó, é aquela que foi feita no consultório pelo profissional de saúde. E a faixa etária aqui é para
a partir de adultos, né, a partir de 18 anos. Então, eu tenho agora a seguinte classificação, segundo essa diretriz de 2020, que é a 8ª. Então, eu tenho classificação de pressão arterial ótima, normal, pré-hipertensão, que lá no caderno de atenção à saúde, a gente tem a PA limítrofe, tá? Aqui agora eu tenho pré-hipertensão. Então, eu tenho 3 estágios de hipertensão arterial. Eu tenho estágio 1, estágio 2 e estágio 3 de hipertensão, tá? Aqui no caderno, a gente pode observar que eu tenho lá também pressão arterial ótima, normal, mas aqui ó, não é pré-hipertensão, a terminologia aqui é PA limítrofe, tá? Mas tanto a pré-hipertensão como a PA limítrofe, todas as duas ali, né? A terminologia é diferente, mas todas as duas têm um significado muito importante aqui, porque é uma pessoa que precisa fazer um monitoramento com maior frequência, principalmente se ele tem fator de risco, tá? Então, ele não é hipertenso, mas também não está normal essa pressão arterial. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento dessa pessoa, porque há probabilidade muito grande, né, dele chegar ao estágio 1 de hipertensão arterial sistêmica, tá bom? Então, aqui vocês estão observando que existe uma mudança ali na terminologia, tá? E aqui também em alguns valores, né, comparando o da 8ª diretriz para o caderno, a gente tem aqui uma mudança exatamente no valor da PA normal, tá bom? Então, vamos primeiramente aqui ver quais são esses valores da Sociedade, né, de Hipertensão Arterial Sistêmica, que é da 8ª diretriz, que é considerado uma pressão arterial ótima. Então, eu tenho uma pressão ótima quando esse valor ele de sistólica for menor que 120, né, abaixo de 120, e na PA diastólica menor que 80, tá? Se a PA é ótima, é menor que 120 por 80, né, de diastólica, então a PA normal ela vai ser no valor de 120. Tá? Se abaixo de 120 eu tenho PA ótima, então a PA normal vai ser o valor de 120 de sistólica e 80 de diastólica. Isso? Então 120 por 80 já está dentro do valor ali de PA normal. Tá? Ok? Consegue acompanhar? Então, na pré-hipertensão, então se eu tenho PA ótima, PA normal, em seguida vem a pré-hipertensão, então eu preciso saber ali, né, qual é o valor máximo de PA sistólica e de PA diastólica. Se na pré-hipertensão eu tenho o valor já de 130, né, de 130, então olha só, PA ótima, menor que 120, tá? Então 120 já é PA normal. 130 eu já tenho de pré-hipertensão. Se eu tenho 130 de pré-hipertensão, então até 129 é considerado PA, pressão arterial normal. Ok? Aí, na PA sistólica. Tá? Se no estágio 1 da hipertensão eu já tenho o 140, né, que já é a definição ali de hipertensão, que já esse valor ele caracteriza o primeiro estágio, então a pré-hipertensão, que é 130, ela vai até 139, porque 140 já é estágio 1 de hipertensão, né? Então, a gente conseguindo lembrar esses valores, a gente consegue definir ali qual é o intervalo até o máximo, né, onde a gente vai ter esses valores de pressão, tá bom? E aí eu tenho, então, né, 160 no estágio 2 e maior ou igual a 180 no estágio 3, tá? Então, se o estágio 1, ele é 140, né, o estágio 2, 160, então o estágio 1 vai até 159, tá? Se o estágio 3 é maior ou igual a 180, e eu tenho 160, né, o mínimo ali do estágio 2, então ele vai até 179, tá bom? Então não fica difícil da gente lembrar desses valores quando você começa, né, a entender esses intervalos mínimo e máximo de cada classificação da pressão. Então vamos lá para a diastólica. Então, se eu tenho diastólica ótima, menor que 80, então o normal vai ser a partir ali, né, de 80, tá? Se eu tenho PA de pré-hipertensão, o valor mínimo ali de 85, né, de 130 a 85, então a PA normal, o valor máximo dela vai ser até
vai ser entre 80 e 84, tá? Se eu tenho pré-hipertensão, né, de 85 e no estágio 1 eu tenho 90 já, né, que é aquele valor do diagnóstico, né, de hipertensão, então eu vou ter um intervalo ali de 85 a 89 na pré-hipertensão, tá? No estágio 2 de hipertensão, eu tenho ali o mínimo de 100, tá? Então, o estágio 1 vai até 99, 90 a 99. E se o estágio 3 eu tenho maior ou igual a 110, logo o estágio 2 vai até 109. Tem ali, né, os 3 estágios de hipertensão e a gente está observando agora que não é mais PA limítrofe, a gente tem a pré-hipertensão, tá? Porque lá no caderno a gente viu que esse valor é de PA limítrofe, que na realidade em relação ali ao acompanhamento, aos sinais de alerta, né, para esses pacientes que vão apresentar esses valores de pressão, a gente precisa fazer um acompanhamento um pouco mais, né, para que ele não venha desenvolver a hipertensão. Só mostrando agora para vocês a classificação lá do segundo caderno de atenção à saúde, que é o caderno 37. Então a gente tem lá os valores, né, de PA ótima, de PA normal, de PA limítrofe. Aí eu tenho também os 3 estágios, não mudou nada ali os valores, vocês podem observar, que é o mesmo que a gente tem lá da oitava diretriz, tá? A única diferença que a gente observa aqui é no valor da pressão normal, tá? Que lá a gente tinha o 120, né, a partir de 120 até 129, e aqui ele coloca menor que 130, enquanto a diastólica é menor também que 85. Então aqui a gente tem uma diferença visível apenas no valor da PA normal. Os outros valores de limítrofe, de estágio 1, estágio 2, estágio 3 de pressão de hipertensão, são os mesmos valores lá que mantiveram, né, na oitava diretriz de hipertensão arterial sistêmica. Então nós temos aqui a nossa primeira questão, referente a essa classificação, né, aqui da hipertensão. Então, eu tenho aqui no enunciado, né, segundo orientações do Ministério da Saúde, a hipertensão arterial é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máximas e mínima são iguais ou ultrapassam a alternativa A, 180%, a alternativa B, 150%, a alternativa C, 120 por 80 e a alternativa D, 140 por 90. Então, a gente vai lembrar aqui que para ser considerado hipertensão arterial sistêmica, os valores maiores ou iguais, né, lá na definição que a gente falou inicialmente, né, que é de 140 por 90. Então, aqui a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa D. Nessa próxima questão, a hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. Modificações do estilo de vida são de fundamental importância no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Levando em conta a pré-hipertensão, quais dos valores abaixo necessita ser considerado como um sinalizador, tá? Então, olha só. Se no valor, ó, ele está falando aqui em relação à pré-hipertensão, né? Quais dos valores ali vai ser considerado um sinalizador, tá? Então, a gente tem lá na pré-hipertensão os valores de 130, né, até 139, de 85 a 89 com pré-hipertensão, tá? Então, se ele está colocando ali pra gente que é o que sinaliza aqui, né, a necessidade de atentar para esses valores de pré-hipertensão, então a gente tem aqui a alternativa B, que são os valores que a gente precisa, né, atentar para fazer um acompanhamento um pouco mais próximo desse paciente, porque ele tem uma probabilidade muito maior, né, de desenvolver a hipertensão. Então, a nossa resposta aqui é a alternativa B. Classificação da pressão arterial para adultos maiores de 18 anos, um paciente que apresenta os valores de pressão sistólica com valores entre 160 e 179. E pressão diastólica entre 100 e 109 é classificado como? Aí a gente vai lembrar um pouquinho dos estágios, né, de hipertensão. A gente viu que é 1, 2 e 3 estágios de hipertensão, tá? O estágio 1 está relacionado ao valor de 140 por 90. O estágio 2, 160 por 100. Logo, né, o estágio 1 ele vai até 159 de sistólica e até 99 de diastólica, tá? Então, não é o valor ali do estágio 1, segundo o enunciado. No estágio 2, eu já tenho 160, né? Agora, 179, tá correto? Por quê? Porque estágio 3 é maior ou igual a 180.
Se o estágio 3 é maior ou igual a 180, o estágio 2 ele vai até o 179, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse valor de pressão, né, ele está relacionado ao estágio 2 de hipertensão. Então, alternativa B. Nessa próxima questão, a gente tem um paciente de 50 anos, sexo masculino, ele foi atendido pela equipe de enfermagem e após a verificação da pressão arterial, o mesmo apresentou uma pressão sistólica de 181 e uma pressão diastólica de 120. Tomando como base a 7ª diretriz, a pressão arterial deste paciente pode ser classificada como. E aí a gente consegue matar a charada só pelo valor da sistólica, né? Que a gente viu que o estágio 2 é de 160 até 179, porque o estágio 3 é maior ou igual a 180, tá? Então a gente já tem aqui a nossa resposta correta, que é a alternativa D, estágio 3 de hipertensão. Então, nós finalizamos hoje a nossa aula. A gente estudou um pouco aqui o diagnóstico e a classificação da hipertensão arterial, que é um conteúdo também muito cobrado nas provas de concurso. E aí eu convido você, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar as nossas aulas, porque dessa forma você está contribuindo também para que esse conteúdo ele possa também chegar a outras pessoas, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.